Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora começar a correção do Gabarito Vestibulando PSS2 de inglês. Primeiro texto, our entre parênteses, né? Perfect bodies. Então, nossos corpos perfeitos, mas se transformam em nossos corpos imperfeitos. Então, já vemos que vai ser um texto que fala sobre autoimagem, sobre essa visão e talvez padrões de beleza que nós temos na nossa sociedade. Então, vamos lá. Nosso texto, pessoal, é separado por parágrafos. Vocês podem ver que tem númerozinhos aqui. Esses números indicam os parágrafos, tá? Porque eles depois vão nos ajudar na resolução das questões. Since I write a lot about positive body image, you'll think that I'm well over the idea that weight should be something that I allow to define my life. Então, essa pessoa começa respondendo, né? É uma mulher, a gente vai ver lá no final o nomezinho dela. Então, ela diz assim: desde que eu escrevo muito sobre essa imagem positiva do corpo, você poderia pensar que eu estou bem com essa ideia de que o peso deveria ser algo que permite definir minha vida. Então, esse well over é que você deve saber que eu estou bem com essa ideia de que o peso não define a minha vida. Yet the vestiges of the past life as a woman obsessed with weight still linger. Então, ainda os vestígios da vida passada de uma mulher que era obcecada pelo peso ainda permanece. Linger é o permanecer, tá bom? É um verbo. A good example is vacation pictures. Um bom exemplo são imagens de férias. If I show you pictures of all the places I've been in my life, se eu mostrar para você imagens, fotos de todos os lugares que eu já fui na minha vida, I can give you minute details about the past, the place itself, the food, the signs and the weather. Então, eu posso dar para você detalhes minuciosos sobre o lugar em si, sobre a comida, sobre os sinais, sobre o clima. I could also tell you something else simply by looking at those pictures. Mas eu também poderia te contar uma coisa simplesmente olhando para essas imagens. The exact number on the scale I was at that particular time in my life. Então, ela podia falar exatamente o peso, o número que estava lá na balança naquele momento particular da vida dela, tá? Então, isso aqui quer dizer que ela tinha um tipo de obsessão com os números. Que números eram esses? Os números do peso. Sometimes my past catches up on me. Então, às vezes, o passado me alcança. I like to think of myself as a recovering eataholic. Então, ela fala que gosta de pensar nela mesma como uma viciada em peso em recuperação. The fear of being overweight is a constant one of despair at not being personally successful in controlling your own body. Então, esse medo de estar com sobrepeso é constante nesse desespero e de não estar pessoalmente tendo sucesso em controlar seu próprio peso. What good is being in control of finances, major companies and businesses if you're not in control of in your own body? Silly idea, right? Então, ela se pergunta, o que de bom tem controlar suas finanças, companhias, negócios, se você não pode controlar seu próprio corpo? Mas ela conclui aqui que essa é uma ideia, é uma pergunta boba, ok? Yet, that is exactly
the unconscious thought many intelligent women have. Então, mais ainda, esse é um pensamento inconsciente que muitas mulheres inteligentes têm. Feeling satisfied with your own appearance makes a tremendous amount of difference in how you present yourself to the world. Então, se sentir satisfeita com sua aparência faz uma enorme diferença em como você se apresenta para o mundo. Some women live their entire lives on their perception of their physical selves. Algumas mulheres vivem suas vidas inteiras com sua percepção sobre o seu físico, né? O seu eu físico. But I've been there, done that. E eu já fiz isso, eu já vivi isso, eu já fiz isso. The hell with that idea. Ah, que se dane essa ideia. Personally, I became tired of living my life this way. Então, pessoalmente, eu fiquei cansada de viver minha vida desse jeito. My friend is an art historian, a historian who specializes in Renaissance period. Então, meu amigo é um historiador da arte especializado no período da Renascença. Talking with him recently gave me a perspective on body image. Falar com ele me deu recentemente uma nova percepção sobre a imagem do corpo. As we walked through the permanent exhibit of Renaissance art in the Metropolitan Museum of Art, he pointed out the paintings done of women. Então, enquanto nós andávamos pela exibição permanente de arte renascentista no Museu Metropolitano de Arte, ele ficava me apontando pinturas feitas de mulheres. The women came in all sizes, all shapes. As mulheres elas vieram em todos os tamanhos, de todas as formas. Some were curvier, umas tinham mais curvas do que as outras, but all of them were beautiful. Mas todas elas eram bonitas. Some had what we refer as love. Esse aqui eu achei muito bom, gente. Love handles. Vocês sabem o que são love handles? Pneuzinhos. Não vou explicar o motivo, se vocês quiserem procurem aí por que se chama assim, mas não vou dizer. Mas se chamam love handles, que são as alças do amor, traduzindo literalmente. Some had soft, fuller stomachs. Algumas tinham estômagos macios e mais cheinhos. That had never suffered through crunches in a gym. Que nunca tinham sofrido com abdominais em uma academia. Though I had seen them many times, it was actually refreshing to view them in a new light. Então, apesar de ela já ter visto essas pinturas muitas vezes, foi, na verdade, refrescante vê-las sob essa nova luz. We are led to believe our self-worth must be a reflection of our looks. Então, nós somos levadas a acreditar que nosso valor, nosso alto valor, nossa autovalorização deve ser um reflexo da nossa aparência. So, in essence, if we don't believe we are good, we assume we have no worth. Então, se nós assumimos que nós não parecemos bem, nós assumimos que nós não temos nenhum valor. Isso é injusto. Yet, self-worth should have nothing to do with looks and everything to do with an innate feeling that you really are worth it. Então, ela diz aqui que, assim, essa autovalorização não deveria ter nada a ver. Pessoal, have nothing to do é ter alguma coisa a ver ou ter nada a ver, tá? Não deveria ter nada a ver com looks. O que é looks, gente? Aparência. And everything to do, e tudo a ver, with an innate feeling,
com um sentimento inato that you really are worth it, de que você vale, de que você tem valor. You are worth going after your dreams. Você vale, você tem valor para ir atrás dos seus sonhos. You are worth being in a good relationship. Você vale, você tem valor para estar em um bom relacionamento. You are worth living a life that fulfills and nourishes you. Então você tem valor para viver uma vida que te completa e que te nutre. And you are certainly worthy of being a successful woman. E você certamente vale ser uma mulher de sucesso. There is a quote attributed to Michelangelo that I've always admired. Então tem uma citação atribuída ao Michelangelo que eu sempre admirei. When a friend complimented him on the glorious Sistine Chapel, the great artist, referring to his art in the feminine form, was said to have replied. Então, quando um amigo elogiou, né, sobre sua gloriosa Capela Sistina, o grande artista disse, referindo a sua própria arte no feminino: She is worthy of admiration simply because she exists. Perfection and imperfection together. Então, quando ele falou da sua própria obra de arte, ele falou que ela tem valor e admiração simplesmente porque ela existe. Perfeição e imperfeição juntos. E quem escreveu esse texto foi a Bristen Hilton, adaptado de twitter.com. Pessoal, então vamos agora aqui resolver nossas questões. The text, Our Imperfect Bodies, discuss the concept of perfection. The sentence that best represents the idea discussed in the text is. Então, a sentença que melhor representa, ok? A ideia discutida no texto. Então, nós queremos saber a ideia principal que foi veiculada aqui. Nothing's perfect. Nada é perfeito. Interessante. Vamos para B. Practice makes perfect. A prática faz a perfeição. A gente viu isso, gente, de a prática faz a perfeição. Por exemplo, pratique esportes, você vai ficar perfeita. Ou pratique muito pintura, você vai ser perfeito. Não, não foi isso que nós vimos aqui. You either become perfect or die trying. Ou você se torna perfeito ou morre tentando. Não, né? Let the perfect be the enemy of the good. Que a perfeição seja inimigo do bom. Também não fomos para esse extremo. Perfection is reachable. Reachable é algo alcançável. Então, a perfeição é alcançável. Foi defendido isso no texto? Não. Então, nós ficamos com a letra A. Nothing is perfect. Nada é perfeito. Na verdade, as coisas têm valor em suas perfeições e imperfeições juntas. Foi isso que a escritora concluiu no final de seu texto. Então, nosso gabarito é a letra A. Segunda questão. The exact number on the scale I was at that particular time in my life. First paragraph. Gente, isso é uma citação do primeiro parágrafo. Concerning the author's feelings, the statement above illustrates the following fact. Então, de acordo com os sentimentos da autora, as sentenças, né, as afirmações, a afirmação acima ilustra o seguinte fato. Então, nós vamos ver isso aqui significa o quê? Se a gente pensar nessas opções, vamos ver. She was not weight conscious. Ela não estava consciente de seu peso? Mentira, ela estava sim. She is well over weight issues. Ela estava bem sobre assuntos que concernem ao peso? Não, ela não estava. She is never troubled by weight. Ela nunca se sentiu perturbada com o peso? Mentira, ela fala o contrário disso no texto inteiro.
She is even more obsessed with weight. Também a gente não tem essa ideia de que ela ficou, assim, 100% mais obcecada do que ela estava antes. Não, dá uma ideia de que ela sempre estava constante ali obcecada. Então não tem essa ideia de aumento que a letra D passa. Mas sim a letra E. She is still weight conscious. Ela ainda está consciente de seu peso. Até lá no texto tem a palavra still perto da respostinha dessa questão aqui. She is still weight conscious. Ela ainda está consciente de seu peso. Beleza? Então aqui é a letra E. Vamos agora para a questão 3. Gente, a questão 3 diz assim: But I've been there, done that. The underlined expression refers to the author's experiencing the situation described below. Então, quando ela fala isso aqui, lá no quarto parágrafo, I've been there, done that, ela está se referindo a que experiência? Vamos ver. Traveling to her hometown? No. Being happy with her condition? Ela estava feliz com a condição dela quando ela falou isso? No. Worrying about her appearance? Talvez, né? Parece. Feeling comfortable about her past? Ela estava, gente, se sentindo confortável com seu próprio peso? Não, né? Se tivesse um ano bem aqui, daria certo. Então, não é essa. Letra E, feeling satisfied with her personality. Não, aqui não estamos falando de personalidade. Então, pessoal, aqui nós escolhemos hoje a letra C de casa, tá? Worrying about her appearance. E aqui está o nosso gabarito. Questão 4. Though I had seen them many times. 60th paragraph. The typical use of the underlined verb form signals the following aspect of this action. Gente, não está sublinhado aqui, mas lá na prova de vocês está isso aqui sublinhado, olha. Had seen, tá bom? Então, had seen é o que a gente tem que analisar nessa frase. Vai ser uma análise gramatical. Então, o uso típico dessa forma verbal que está sublinhada, ou seja, had seen, sinaliza o seguinte aspecto desta ação. Então, ele quer que a gente sinalize um aspecto, ou seja, quando que esse tipo de verbo de conjugação verbal é usado ou não. Então, vamos ver aqui. Letra A. It happened after another. Uma coisa que aconteceu depois da outra. Vamos para a letra E. It is a conscious action. Continuous, perdão. It is a continuous action. Gente, quando a gente fala de continuous, nós pensamos direto em ing. Então, não tem ing aqui, nada a ver. Então, no. It was simultaneous with another. Uma coisa simultânea? Não. It was a condition. Condition, gente, tem with, mais, simple. Não tem. Gente, nós não temos conditionals aqui. De jeito nenhum. E ficamos com a letra B. It happened before another. Pessoal, isso aqui é uma definição clássica e básica do tempo verbal que é expresso nessa frase. Que tempo verbal é esse? Passado perfeito, tá bom? Então, isso aqui é passado perfeito. Eu nem sou acostumada a escrever isso em português. Em inglês é past perfect. Gente, como é que isso aqui é um C, tá? Como é que a gente faz, pessoal, o past perfect? Acho que eu até falei numa questão anterior de vocês, né? Nós fazemos primeiramente o sujeito, depois o auxiliar had, que é o have no passado, que se o presente perfeito é com have ou has, o passado perfeito é com had. E é só um, ficou mais fácil. Mais um verbo no past participle. Gente, se isso aqui é sujeito, had, verbo particípio, é passado perfeito. E eu costumo dizer que o passado perfeito é o passado do passado, ou seja, eu estou numa narrativa falando de uma coisa que aconteceu
em X momento no passado, e eu quero falar que antes disso acontecer, outra coisa tinha acontecido antes, uma coisa anterior. Ou seja, se isso aqui é o passado, isso aqui é uma coisa que é o passado do passado, tá bom? Então, passado do passado é o passado perfeito, que é uma ação que aconteceu antes de outra. Se tivesse aqui in the past, estaria mais perfeito ainda. Mas só assim já está ótimo, porque exprime o que o tempo verbal quer passar. Então, it happened before another. Vamos para a nossa penúltima questão agora. In the last two paragraphs, the author establishes a relationship between the ideas of self-worth and one's looks. Então, nos últimos 2 parágrafos, a autora estabelece uma relação de ideias entre auto-valor e a aparência da pessoa. Esse one's looks é a aparência da pessoa. Essa relação é melhor expressa em... Vamos ver aqui as opções. Pessoal, nós estamos falando de self-regard and fairness? No. Tá bom? A gente não está falando disso, então não pode ser A. Self-respect and prettiness should be combined? No. Self-concern and charm should not be connected? A gente está falando de charme, de consciência, autoconsciência? Não, gente, nada disso. Letra D, self-esteem, autoconfiança, sim, autoconfiança, self-esteem, autoconfiança. And appearance should not be associated. Ok, então, autoestima, a palavra que eu queria era autoestima. Autoestima e confiança não deveriam ser associadas. Parece ok, bora ver a letra E para se decidir. Self-knowledge, autoconhecimento, and personality should be connected. Não. Não falamos de autoconhecimento nem de personalidade, tá? Então, nós ficamos com a letra D, que fala sobre autoestima e aparência não deveria ser uma coisa associada à outra. Então, ficamos com o gabarito na letra D de dado. Aqui está o gabarito para vocês. E partindo para a nossa última questão. Read the following sentence. But soon it becomes apparent that something strange has happened. Mas logo se torna aparente que algo estranho aconteceu. And the townsfolk eventually turned their attention back to the upcoming presidential election. E o povo da cidade eventualmente vira sua atenção, direciona sua atenção para em breve, que está por vir, eleição presidencial. The underlined words can be respectively replaced without loss of meaning by. Então, as palavras sublinhadas podem, respectivamente, serem substituídas sem perda de sentido por at first e instantly, but at first it becomes apparent. Townsfolk eventually, no. Não temos uma ideia muito sinonímica aqui, não. Nem sei se existe sinonímica, mas não temos isso aqui, tá? Quickly and finally. Gente, soon é breve, uma coisa que tá perto de acontecer. Então, realmente, quickly e soon são bem parecidos um com o outro. Eventually, eventualmente, por finally, até que dá certo. Vamos ver as outras para analisar se isso aqui vai ou não. Letra C, naturally. Não, gente, naturally não tem nada a ver, já passou demais aqui. Sem dúvidas, undoubtedly, não. Vamos ficar com a letra E e com a letra B, que tem quickly. Occasionally, ocasionalmente, occasionally fica estranho. Ficamos com finally. Ok? Então, gabarito da última questão fica a letra B de bola. Gente, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham acertado as questões e, caso não, espero ter tirado as dúvidas
do motivo, tá? Muito obrigada, então, e estudem bastante. Tchau, tchau!